Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra, continuo com essa minha voz sexy, essa minha gripe que não vai embora nunca. E hoje nós vamos falar sobre a batalha que mais concedeu medalhas por bravura na presença do inimigo na história da Grã-Bretanha, a Batalha de Rorke's Drift. Comigo sempre ele, meu amigo Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos. Aqui estamos com mais um PHM delicinha para vocês, lembrando que críticas, perguntas, dados, contribuições, choro e ranger de dentes podem ser enviados para nós pelas redes sociais, no formulário de contato do nosso site e pelo e-mail contato@clubedosgenerais.org. Falando em choro e ranger de dentes, cara, tem obituário hoje, se der tempo. Tem tempo? Tem obituário? Toca o pau. Beleza. No dia 30 de janeiro desse lindo e tranquilo ano de 2018, faleceu aos 99 anos de idade um camarada chamado Francis Jeep Sansa. E daí, né? Daí que ele nasceu em 1918, entrou para o exército americano em 1941 como mecânico em uma companhia de manutenção. Tudo bem, assim como centenas de americanos fizeram nessa época. Isso. Logo depois ele fez parte de uma das equipes de teste do recém-adotado Jeep Willys. Aí começa o diferencial na vida do camarada. E a fábrica fez para ele uma ferramenta personalizada, que permitia a ele remover o motor de um Jeep em menos de 40 minutos. Fato notável para a época, ainda mais trabalhando sozinho. Um fato notável para hoje até. É, exato. Junto com isso, com esse empenho todo dele, veio o apelido Jeep no meio do nome. Esse desempenho dele era tão bom que o General Patton escolheu ele para ser o seu motorista e mecânico particular. Então, acompanhou o Patton durante todo o avanço até o final da Segunda Guerra. Deixo aqui registrado. Opa! Foi ele que bateu o carro do Patton contra o caminhão lá? Não foi, é aí que eu ia chegar agora. Não era ele que estava dirigindo quando aconteceu o acidente em dezembro de 45. E eu não sei porque foram mudar o motorista. O bicho, o Sansa, dirigiu durante toda o percurso aí do meio pro final da guerra, não aconteceu nada, trocaram o motorista e deu merda. Tinha que ter deixado o cara lá. É isso, foi-se um pouquinho antes, alguns meses antes de completar 100 anos de idade. Nosso querido Francis Jeep Sansa. Maravilha. Essa sua curiosidade me lembrou de uma outra curiosidade que não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Ah, é claro. Mas os blindados Abrams, eles foram construídos de uma maneira que você possa trocar o motor do Abrams, que é um motor a jato, meu amigo, é um motor de avião, em 30 minutos. Então, em campo de batalha, você consegue trocar o motor de um Main Battle Tank em 30 minutos. Um motor a jato. Um abração pro pessoal da logística, né? Olha, que maravilha, cara. Que maravilha da tecnologia, excelente isso. Mas muito bem, voltando agora para o nosso efetivo assunto do dia, Rorke's Drift. Rorke's Drift está inserido dentro de todo o contexto da Guerra Anglo-Zulu. Então a gente vai dar para vocês agora um overview do que foi a Guerra Anglo-Zulu que aconteceu ali nos últimos 30 anos do século XIX. Manda ver aí, Mac. Isso aí, vamos situar. Os Zulus são um povo estabelecido no sul do continente africano, ali na costa leste do que hoje é a África do Sul. E eles fixaram o seu território, se tornaram uma potência local no ano de 1816 sob o comando de um líder militar chamado Shaka. Então é possível, até em vários jogos de computador, aí, os Civilizations e afins, você provavelmente já viu Shaka Zulu. Já joguei com Shaka. Com certeza, com certeza. Na época, Civilization 2 para DOS, lançado ainda, hein? Olha que beleza, isso denuncia idade, hein, Mac? Eu não devia ter falado, mas já falei. O Shaka, ele substituiu a tática de emboscadas e ataques de pequeno porte, comum na época, por uma formação de ataque organizada, com flancos móveis e o centro funcionando de forma coordenada. Então essa mudança tática colocou os Zulus em superioridade militar a todos os vizinhos. Hein? Pois é. Pensamento na frente do tempo, inovação. Saiu da guerrilha para uma guerra mais convencional, né? Exatamente. Como ele tinha conhecimento, então, tanto dos perigos dos reinos vizinhos com que ele combatia, quanto dos europeus, que já estavam aumentando bem as suas entradas no continente africano aí no início do século XIX, ele optou por permitir a instalação
da Natal Trading Company, uma empresa de comércio inglesa na recém-fundada cidade de Port Natal, que hoje em dia é Durban. Então, por conta disso, né, dessa permissão dos ingleses e por tensões normais em praticamente todas as monarquias mundiais, o Shaka foi assassinado 4 anos depois disso pelos seus meio-irmãos. Um deles assumiu o governo dos Zulus e seguiu adiante aí. Coisa que tem ligação que a gente vai falar no assunto principal. Além disso, mais um envolvido no rolo, a República do Transvaal, ou República Sul-Africana, ou ainda somente Transvaal, como a gente encontra na maioria das referências. Era o nome de um país independente e internacionalmente reconhecido. Essa nação foi formada a partir de povos nativos locais e de colonos holandeses. E teve a independência reconhecida em 17 de janeiro de 52 e deixou de existir em 31 de maio de 1902, após a Segunda Guerra dos Boeres, quando passou a fazer parte do Império Britânico. Deixo aqui o gancho, a gente vai falar no próximo episódio sobre as Guerras dos Boeres, aí, que é um assunto massa. Para completar a trinca, os britânicos, desde o início do 19, tinham esse processo de ampliação das suas colônias no sul do continente africano. Então não era só uma colônia, eram várias colônias locais, cada uma ali se entendendo com os povos de cada região. E durante esse processo, eles foram fazendo acordos territoriais com a Holanda, que também tinha uns enclaves ali coloniais. A gente tem que lembrar que devido a conflitos internos, a Grã-Bretanha entrou nessa questão de ampliação de territórios, de colonização, muito mais tarde do que Holanda, Bélgica, Portugal e Espanha, né, que foram ali no início do século XVI, XVII, os principais países que ampliaram as suas fronteiras, né, tanto na África quanto na América do Sul e na Ásia. Exatamente, exatamente. Então, para onde ia o Império Britânico, às vezes tinha um dono, fosse local ou fosse um europeu colonizador, normalmente para onde ia você tem um dono. Tem um dono e tinha que conversar, tinha que negociar, né? Sim. E essa amizade, a aparente amizade com os holandeses, começou a azedar aí já na década de 1840 e foi pro brejo mesmo em 1867, enquanto aqui a gente estava iniciando a guerra da Tríplice Aliança e nos Estados Unidos já tinha recém terminado a guerra civil, o pau estava pegando. Na África, quando foram encontrados diversos locais de extração de diamantes próximo ao rio Vaal, por isso Transvaal, tá? da colônia holandesa, então perto ali da divisa com os holandeses e eram locais de extração de diamantes dos britânicos. Exatamente, mas gera tensãozinha de fronteira, né? Isso aí eu acho que é meu, hein? Exatamente. Aquele acordo de 1700 e não sei quando, vamos rever esse negócio aí. Uma dessas situações de vamos rever essa fronteira aconteceu entre o Transvaal, já independente, e o Império Zulu, no território da Zululândia, ou Zululand. Zululândia é ótimo. É muito feio, né? É muito feio. A gente devia ter registro de como que o território chamava em Zulu, porque tá louco, Zululândia é muito feio, parece um parque de diversão. Parece. E daí que justamente o Império Britânico foi eleito para fazer o julgamento da causa e deu ganho para os Zulus. Então, como de costume, quando as coisas andam bem, sempre tem um bisonho para fazer merda. Um camarada chamado Henry Bartle Frere, que era comissário britânico, resolveu apresentar para o líder Zulu um ultimato impossível de ser cumprido, que só deveria ser usado em último caso, ou seja, em guerra direta da Zululândia, me desculpem de novo, da Zululândia com a província de Natal, que era britânica. Então, isso aconteceu sem apoio do governo britânico, foi uma iniciativa direta do Frere. Então, em 11 de deu o que na cabeça desse sujeito? Deu merda, sei lá. Porra, os britânicos deviam estar felizões de dar o ganho de causa para os Zulus e diminuir um pouco a influência holandesa, e aí o cara vai lá e... Exatamente, até porque os britânicos nessa época tinham um relacionamento razoavelmente interessante com os Zulus. Porque a província de Natal, justamente, o nome traz isso, era a província, era o local de origem do povo Zulu. Foi ali que o povo Zulu começou. Então, eles estavam na dominância da Zululândia, desculpa, mas
A província de Natal fazia parte ali culturalmente dos Zulus também. Então não tinha que ter conflito, pelo menos não tinha que ter conflito nesse momento entre os britânicos e os Zulus. E o Frere foi fazer essa bosta lá. Então, foi fazer merda, né? Foi fazer merda. Ele entregou esse ultimato exigindo que os Zulus aceitassem a autoridade britânica total, que rendessem suas tropas em paz, né? E o Cetshwayo, líder Zulu e sobrinho do Shaka, tá? Gostei da sua pronúncia, Mac. O Cetshwayo. Cetshwayo. Eu treinei isso. Cara, excelente. Você aprendeu com o professor Zulu português? Foi algo assim? Então, Dicção Zulu? Dicção Zulu aqui improvisada para um PHM cremoso, crocante e cálido. E cálido. Então o Cetshwayo explicou ao emissário britânico o que ele devia fazer com o ultimato, onde é que ele devia enfiar. E a Guerra Zulu começou em 11 de janeiro de 79 e durou até 4 de julho de 79, depois da Batalha de Ulundi, que era a capital Zulu. Então, esse briefing... Finalizou com vitória britânica. Com vitória britânica, perfeitamente. Precisou de mais um empenho, foi uma segunda invasão britânica, a gente tem que voltar nesse assunto. Aliás, se alguém quiser bastante um CGCast mais completinho sobre a Guerra Anglo-Zulu, manda uma mensagem para nós no YouTube, no Facebook, pelo site ou pelo e-mail, contato@clubedegenerais.org, que a gente organiza, dá uma adiantada na pauta e bota na linha de fogo. É isso aí. É isso. E aí, vamos falar um pouquinho, porque Rorke's Drift foi como se fosse a segunda fase de uma grande batalha, que foi a Batalha de Zanluana. Exato. Ó, eu aprendi também, cara. Treinou também, né? Treinei, cara. Treinei. Foi a Batalha de Zanluana, que aconteceu no mesmo dia de Rorke's Drift, 11 dias após a invasão do território Zulu. E, obviamente, os britânicos tinham bastante confiança no seu treinamento, no seu armamento. Tinha canhões, tinham metralhadoras Gatling, né? E estavam ali bonitões para fazer a batalha com os Zulus. Fala um pouco disso aí, Mac. Pois é, eles tinham uma tecnologia boa, tinham uma equipe boa, só que o armamento e a logística eram aí um pouquinho complicados, né? O principal armamento individual dos ingleses era o rifle Martini Henry, que ele funcionava por ação de alavanca. Então, quem lembra aí das Winchesters, dos filmes e de estudos militares aí sobre o Velho Oeste americanos. É isso, que você dá aquela alavancada para baixo, assim. Ou quem tem em casa, o pessoal do Sul costuma ver mais no interior as espingardas da Boito. A Boito tem umas espingardas da ação de alavanca muito bonitas. E era esse sistema, mas era um sistema que não tinha aquele magazine, aquele carregador embaixo do cano principal. Então a ação, você tinha que dar uma alavancada para baixo, abrir a câmara, encaixar o cartucho, fechar a câmara, atirar, abrir a câmara, né, com a ejeção do cartuchinho, botar fecha a câmera e dispara um negócio meio lento. Além disso, para complicar, as tropas coloniais, as tropas de Natal ali, que também faziam parte do rolo, eles tinham ainda fuzis, né, rifles que necessitavam do carregamento pela boca. Então aquele cartuchinho de pólvora negra, bota pro fundo do dá fuzil, aquela socada. Isso aí. E daí dispara. Então era uma cadência de tiro bem lenta, né? Mas tem como complicar mais. Então as caixas de munição que estavam em Zanluana, elas tinham as tampas todas parafusadas e presas com tiras de cobre, que as tiras de cobre tinham que ser cortadas a baioneta ou na pedrada, porque na hora do pega não tem onde, né, se procurar não tem o que fazer. Abridor. E dentro dessas caixas os cartuchos vinham em latinhas para evitar umidade. Que beleza. Então pensa tudo um ataque. Para facilitar o bisonho. Exatamente. Que tá ali de rifle na mão, poder remuniciar a si mesmo e aos outros. É realmente. É isso aí. Pontos de inteligência impressionantes. É onde a logística entende que tem que mudar, né? É. Sobre o efetivo humano, eram 1.768 homens em campo, somando até o descascador de batata que estava lá dando bobeira, e bem poucas chaves de fenda para abrir as caixas. Os combates iniciaram, então, um pouquinho depois do meio-dia, com sol a pino, 20 mil Zulus em formação de ataque. E outros 4 mil ainda foram mantidos na reserva.
O armamento deles era composto basicamente aí por lanças, né, e porretes. Tem os porretes Zulus dessa época, lindos assim. Alguns foram para leilão há pouco tempo atrás. Depois, se eu achar o link, eu boto aí pro pessoal se quiser dar uma olhada. E a defesa deles era com escudos de couro endurecido, que também foram para leilão alguns. Ainda assim, eram 20 mil Zulus putos da cara, enfurecidos, querendo socar a cara dos ingleses. Começando aí logo depois do meio-dia, às 3 da tarde, a batalha já tinha terminado com uma vitória esmagadora dos Zulus, que perderam na faixa aí dos 3 mil homens, mas mataram 1.357 britânicos dos 1.768. Caramba, não sobrou muita coisa não. Não sobrou muita coisa. Os que puderam correram para o mato, alguns deles a cavalo, e muitos dos feridos que ficaram no campo de batalha foram mortos, entrando nessa estatística aí de 1.350. Entrando aí nessa estatística de 1.357. Essa execução, que não era incomum para a época nem para o local, deixou os ingleses meio atravessados, então ficaram putinhos, né? Ficaram putinhos, teve aí consequências depois que a gente vai comentar. Então uma derrota esmagadora, impressionante dos ingleses, num momento que eles estavam confiantes, né, do seu efetivo, do seu armamento, da sua superioridade. Era um dos exércitos profissionais, poucos profissionais que existiam, com um bom treinamento, né, com o que pudesse ter de última tecnologia de armamento. Então, é para ficar confiante mesmo. O pessoal tinha aquela... Nós somos foda. Nós somos foda e eles são só Zulus, né? Só Zulus. Que estão jogados lá no fim da África. Não é nem gente pensando com a mentalidade da época, não me entendam mal. Sim, mas essa é a mentalidade da época, é verdade. Jogando a mentalidade da época não é gente, é Zulu, sabe? Então... Né? Não são civilizados, né? Exato. Não são civilizados. Pagaram com sangue. Pagaram com sangue. E aí, após a Batalha de San Luana, você tem a Batalha de Rorke's Drift. Rorke's Drift, na verdade, era um pequeno posto intermediário, para vocês verem como era um pequeno posto mesmo, era um curral, uma casa que servia de hospital de campanha, uma igrejinha e um depósito de suprimentos. Era algo assim bastante pequeno, ele ficava numa elevação, né? Drift é uma elevação, e Rorke's era o nome do colonizador irlandês que construiu parte desse espaço. O que o irlandês estava fazendo lá, mas tudo bem. Pois depois a gente traz isso na Guerra Han Zulu, a gente dá mais detalhes disso. Maravilha. E Rorke's era o nome do irlandês que tinha esse entreposto e que estava ocupado por soldados britânicos que tinham ali um pequeno hospital de campanha, essa igrejinha, suprimentos. Ficava mais ou menos 11 quilômetros da onde havia sido a Batalha de San Luana. Então você imagina aí que é um cozinho ali no meio da África, cercado, né, numa elevação de rochas, cercado por aquele monte de travesseirão de areia, um monte de saco de areia. Na vista de todo mundo. Na vista de todo mundo. Tinha, obviamente, uma visão excelente da região à sua volta, porque ficava numa elevação. E a guarnição britânica lá era mais ou menos entre 140 e 150 homens, sendo que desses tinham mais ou menos 40 no hospital. Exatamente. Não era uma posição de combate, né? Era um postinho intermediário mesmo. Não tinha nada de posição de combate em Rorke's Drift. Né? Absolutamente nada. Era simplesmente um apoio para que aproveitaram aquela infraestrutura que já existia ali e fizeram um puxadinho. Isso era aí. Um puxadinho britânico na África. Mas fala um pouquinho aí, Mac, como é que foi esse início de Rorke's Drift? Como é que o pessoal tava lá dentro? Tava com o fióis na mão, né? O fiofó na mão, né? Tava com o fiofó na mão, porque contando aí que eram 11 km em linha reta de onde aconteceu San Luana, muito do barulho da batalha chegou em Rorke's Drift. Então o pessoal tava ouvindo, o pessoal tava no hospital, o pessoal tava, né, cercando ali o postinho, ouvindo o que tava acontecendo o combate. Não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas estavam com o fiofó na mão. Por outro lado, os Zulus que tinham garantido essa vitória de San Luana
pilharam o que eles puderam dos britânicos, normal. Sim, sim. E o Cetewayo achou que seria uma boa ideia dar diversão para os 4.000 Zulus que tinham ficado na reserva, não tinham brincado no dia. Esses 4.000 camaradas, cheios de confiança com ódio no coração, partiram para enfrentar os britânicos de Rorke's Drift. Aí que, lembremos que a batalha de Isandlwana terminou às 3 e pouco da tarde. Às 4h20, aconteceu um primeiro contato de uma equipe de cavalaria inglesa da província de Natal, pessoal colonial ali com carabinazinha, do jeito que dava. O pessoal que vem, inclusive, da batalha de Isandlwana, né, Mac? Exatamente, que já tinham dado no pé ali, ou nos cascos, tinham dado nos cascos, né, achado uma estrada, exatamente. Vamos botar o nosso amigo beiçudo para correr pela gente aí, vamos embora. Eles fizeram uma primeira oposição aí contra a vanguarda dos Zulus. Tática típica de cavalaria, você troca, né, espaço por tempo. Para quem acompanha um pouco de tática básica de cavalaria, você oferece combate rápido para dar tempo da retaguarda ir embora ou preparar uma posição de defesa. Mas, dado o tamanho do efetivo, não tinha muito o que fazer. Então eles passaram, né, recuo, eles fizeram meia volta e avançaram para a retaguarda, informando a guarnição de Rorke's Drift que a partir daí eles estariam por conta. Eles estavam dando no pé para outro lugar, para uma posição de retaguarda segura. Não adianta parar no meio do caminho para tomar tunda, né? A gente não vamos colocar aqui que são covardes, etc, porque eles estavam vindo da batalha, estavam já cansados, com pouca munição, e viam 4.000 negões de lança e escudo de 2 metros de altura. Isso aí, com sangue nos olhos chegando. Então o cara falou, hoje não é o meu dia de morrer. Isandlwana, eu vou ficar vivo para lutar outro dia contra esses caras. É bem isso aí mesmo. Aí que o restante da cavalaria colonial que estava de passagem ali em Isandlwana aproveitou a deixa e picou a mula junto. Os ingleses que ficaram, que estavam em Rorke's Drift. Que estavam em Rorke's Drift, não em Isandlwana. Tinha um grupinho, né, de cavalaria de Natal também, que vendo o pessoal que enfrentou a vanguarda fugir, também aproveitou resolveu... o frete, né? Aquele esquema de aproveitar o frete. Aproveitou o frete, vamos isso fazer um aí. Cost per box menor. E daí a inglesada que ficou na posição, que resolveu ficar na posição para defender, eram esses 100 e poucos, aí 140 homens, dos quais uns 100 tinham condição de combate, o resto estava tudo ferrado, ou estava com diarreia, ou estava com... doenças tropicais das mais diversas, ou furado de bala. Então, quem pôde trabalhar, quem estava na reta, começaram a preparar posições de defesa, barricadas improvisadas, então saco de comida, carroça virada, tábua, o que tinha na frente foi usado para montar o mínimo necessário para uma defesa. O pessoal hospitalizado que conseguia caminhar também foi armado, tá? Então, por mais que não saísse para as barricadas, fica na janela atirando aí ajuda, né? Porque senão vai morrer junto. Então, a partir daí, pouco tempo depois, iniciaram os primeiros ataques dos Zulus, que aconteceram de forma intermitente, né? Com pequenos grupos provocando as defesas inglesas de um lado e de outro, para ver como seria organizado o sistema defensivo. Também para quem acompanha a tática básica, reconhecimento em força. Você vê um lugar que você não sabe muito bem, ou não sabe como é que está sendo defendido, você dá uns primeiros ataques, aí faz um assédio rápido para ver como é que é o retorno. Então, foi feito isso para ver já a organização militar Zulu na época, né? Então, outros ataques aconteceram com mais força com o passar das horas. Atiradores foram colocados nas montanhas próximas utilizando o armamento inglês, que foi capturado em Isandlwana. Então, além das lanças, além do ataque tradicional, ainda tinha gente atirando do alto. E a ofensiva ficou ainda mais perigosa para os ingleses quando os Zulus conseguiram romper uma camada da defesa e invadir o hospital de campanha. O hospital de campanha, lembremos, uma casinha que estava servindo para botar o pessoal ferido ali. Uma casinha de pau bem mais ou menos que estava sendo usado de depósito de ferido. Então os britânicos executaram também o que hoje seria considerado CQB, né? Close Quarters Battle. Treinei o inglês também. Nossa, tá chique. E trancaram as portas dos cômodos internos, fazendo retraimento aí por buracos que foram abertos nas paredes
então refazendo linhas e mais linhas de defesa e lugares estreitos para os atacantes passarem, então defendendo a posição o melhor que eles conseguiam. E cobrando caro cobrando metro. Caro, né? Cobrando cada centímetro. Isso aí, eles que não são bobos nem nada avançavam. botaram fogo na cobertura do hospital para dar uma graça no negócio. Dá uma graça. Lembrando que a defesa britânica em Cork Street estava uma defesa por camadas, né? Por mais que as camadas estivessem muito próximas, mas era uma defesa por camadas como você tem em castelos medievais, né? Você tem um fosso, você tem uma muralha externa, depois você tem mais uma muralha interna e outra muralha interna. Então, é para você fazer com que haja cada vez mais dificuldades para quem está atacando e mais facilidade para quem está defendendo. Então, eles tentaram fazer o máximo, como o Mac disse, de derrubar carroça, botar saco de comida, qualquer coisa, para poder fazer uma defesa em camadas e cansar o inimigo. Fazer com que o inimigo comece a pensar duas vezes em querer atacar. Como você falou, cobrar caro, né? Vocês vão atacar aqui cobrar 150 ingleses, ok, mas vai custar, não vai ser baratinho. Exatamente. Então esses 4.000 Zulus estavam agora já com todo o perímetro cercado e atacando incessantemente. Aqueles 140, desses 100 eram efetivamente soldados que estavam em condições, mais um grupo que estava no hospital e que conseguia se movimentar também estava atirando, fogo no hospital e o pau torando. E organização. O principal ponto aqui, além da micrologística, vamos dizer assim, do funcionamento da defesa, é a tranquilidade do comando, apesar da situação caótica de 4.000 contra 100. Foi organizado o sistema defensivo, vamos manter o programado. Vamos, né? Confia na técnica. Vocês foram treinados para isso. Vamos fazer um ataque. Primeira linha de fogo, segunda linha de fogo, terceira linha de fogo. Escalonamento para remuniciar as armas. Oferece fogo de novo. Só atira quando o inimigo está em uma distância compatível com o armamento. Ninguém atirava ao léu para qualquer lado. Cada tiro era endereçado com o nome de um Zulu. Então, organização dos ingleses acima de não acima da bravura, mas logo abaixo da bravura, o principal item da defesa britânica nesse caso foi organização e tranquilidade do comando durante horas e horas e horas dos ataques dos Zulus. Então, depois de várias horas aí que eu não contei porque eu sou ruim de matemática, o tiroteio diminuiu perto da meia-noite e parou às 4 da manhã, sem que um ataque maciço dos Zulus tivesse sido executado. Então o grande medo aí do comando britânico era um ataque pesado, né, com mais homens do que se poderia lidar, e com essa tática que a gente comentou antes dos Zulus de fazer uma testa da linha de frente com flancos para envolver ao mesmo tempo a posição defensiva. Aí não haveria efetivo inglês para cobrir tudo, mas enquanto fossem feitos ataques diferentes, de locais diferentes, de forma alternada, eles conseguiram fazer uma defesa constante, né? Constante e organizada, exatamente. Então, apesar disso tudo, eram 4.000 contra 100, 150, e às 7 da manhã do dia 23, do dia seguinte, mais alguns pequenos ataques foram realizados, mas a exaustão já tinha tomado o lugar da violência, e os Zulus romperam contato e foram embora. Então... E só um detalhe aqui. Começou por volta das 4 da tarde o combate. Esse combate aconteceu até a meia-noite. Isso. Tá? Então, 8 horas, contei agora. Então são 8 horas de combate, e depois continuaram algumas escaramuças, alguns combates menores, até 4 da manhã. Isso aí. Então foram 12 horas de combates, que ainda teve alguns ataques no dia seguinte, né? Pequenos ataques realizados no dia seguinte, como você comentou. Mas aí os Zulus resolveram que não valia a pena. Pois é, às 7 da manhã já tinham 370 mortos do lado Zulu, 351 pela contagem dos ingleses e mais 100 feridos, que conseguiram ser levados de volta. Então, se você considerar aí 400, quase 500 baixas para os Zulus contra uma guarnição britânica de 150,
Não, né? Não. Tá muito caro para um lugarzinho tão pequeno e aparentemente tão sem importância como o posto intermediário de Horcrux Drift. Pelo lado inglês, foram perdidos somente 15 homens. Mas todos os sobreviventes foram feridos durante a batalha. 15 homens perdidos contra um ataque de 4.000 Zulus. Então, por mais que Horcrux Drift fosse um posto pequeno, no meio do caminho, entre nada e coisa nenhuma, na atual África do Sul, foi uma senhora vitória. Foi uma batalha de referência para toda a história militar da Inglaterra, na minha opinião. Sem dúvida. E um detalhe, como eu comentei no início, a batalha de Horcrux Drift foi a batalha que mais concedeu medalhas de bravura. E quando eu falo de medalha de bravura, eu estou falando da Victoria Cross. Não é pouca coisa. A Cruz de Vitória. A Cruz de Vitória é a mais alta condecoração que o militar britânico ou da Comunidade de Nações possa receber durante uma batalha, durante a guerra. Então, só para você entender o que é a Victoria Cross. Ela é agraciada por bravura notável, ou por ato de valor ou de alto sacrifício, ou extrema devoção na presença do inimigo. Então, você imagina que o sujeito, ele simplesmente ele deixa em segundo plano a sua própria segurança em prol de outrem, tá? Em prol do camarada que está do seu lado, em prol da companhia onde ele vive, em prol da segurança de outras pessoas. E em Horcrux Drift foram 11 Victoria Cross. Quase 10% dos homens de Horcrux Drift receberam depois uma Cruz de Vitória por bravura, por um ato de valor e alto sacrifício. Então é algo assim absolutamente fora do comum. Pra você Coisa ver que não aconteceu nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial. Não, eu acho que na Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, o local onde uma batalha única onde nós mais tivemos Victoria Cross foi no ataque a Saint-Nazaire, que nós fizemos um PHM sobre o raid de Saint-Nazaire na costa francesa, com os comandos britânicos invadindo essa, que era uma base naval francesa, ocupada pelos alemães, que tinha a única doca seca onde navios do tamanho do Tirpitz podiam ser reparados. Se não me engano, foram 5 ou 6 Victoria Cross naquele dia, no raid de Saint-Nazaire, que foram 11. Pra ver a diferença. 11 Victoria Cross, com aí 150 homens, 140 homens defendendo. Então foi realmente algo fora do comum e algo que ainda marca muito a história militar britânica. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar de uma treta aqui? Fala, treta. Uma treta. Alguns relatos aqui de oficiais britânicos apontam para um número aproximado de 500 feridos Zulus deixados em campo de batalha. Não só os 100 que foram levados de volta. Outros relatos afirmam que ainda muitos deles foram executados no próprio campo, enforcados depois da batalha, e alguns até enterrados vivos em valas comuns. É o troco, né? É o troco, né? Troco. A gente não pode se iludir que a guerra é limpa, bonita, justa. Até tem um ditado usual dos SEALs da Marinha Americana: se a luta tá justa, não é uma boa luta. Então, tira por aí o padrão, né? Sim, sim. Então, essa execução dos Zulus feridos foi uma vingança direta à derrota de Isandlwana. Então, eu vou até aproveitar esse seu gancho, fazer um ganchinho. Eu quero mandar um recadinho pro meu querido amigo Ale Bonfá. A gente vai gravar o Pod of War do Churchill essa semana. Ale, excelente. Esse é um dos motivos porque eu achei o último capítulo de USS Discovery tão bunda. Porque frente a uma gigantesca vantagem tática e estratégica, os Klingons resolveram recuar e ir para casa, tá? Isso não acontece na vida real, tá bom? Era só para poder ter uma segunda temporada, mas isso não acontece na vida real, viu? Fica a dica. Fica a dica. Pois é. Boto aqui, assim como a gente falou do motorista do Patton, que o motorista bom não estava lá no dia do acidente, a execução dos Zulus não foi realizada pelos britânicos que se defenderam em Horcrux Drift, mas por outros militares que chegaram depois do combate para dar apoio, suporte e tudo mais, que estava todo mundo na mais absoluta merda depois da batalha. Sem dúvida nenhuma.
Então, mais informações para quem quiser pode ser encontradas num livro escrito por 2 oficiais do exército britânico chamados Ron Locke e Peter Quantrill. O livro se chama Zulu Victory e o link segue na descrição aqui nas mídias onde for publicado o nosso querido, gostosinho, crocante, cremoso e cálido PHM. Além disso, uma dica turística, a província de KwaZulu-Natal tem um site muito bom que traz informações históricas e turísticas, né? E também é possível acompanhar as postagens deles em diversas redes sociais, o link está aí embaixo. Muito e para o pessoal que gosta de filme, aí dica lembrada por ti, numa conversa que a gente teve outra semana, do filme chamado Zulu, que é um filme de 1964. Então ele fala exatamente da batalha, exatamente especificamente de Rorke's Drift. Então o filme foi rodado um pouco na Austrália e um pouco na província de KwaZulu-Natal mesmo, onde aconteceram os combates lá. Então, pessoal, sejam bondosos aí com a falta de efeitos especiais. Isso, gente. Lembre-se que em 1964 não tinha tela verde, tela azul, CGI, computador, nada. Então, todas aquelas pessoas que você vê participando da batalha são pessoas de verdade, são extras que receberam mal lá... pagos, na maioria. Receberam lá os seus 5 pounds, os seus 2 pounds, para poder participar da guerra. Então, mas é um filme absolutamente fantástico, acho que com o primeiro grande papel do Michael Caine. Vale a pena assistir. Tem no Netflix. Se você quiser baixar no seu torrent de preferência, fica à vontade aí, a responsabilidade é toda sua. Mas tem fácil para você baixar, para você assistir. É realmente um filmaço da época da década de 60. Sim, para compensar tem outro filme chamado Zulu Dawn, né, o Amanhecer Zulu, que trata da Batalha de Zanduana. O filme foi feito em 79, um pouquinho depois, aí 100 anos depois da batalha, né? Uhum. Esse filme é bem bosta, mas fica aqui a referência puramente como curiosidade. Aí, quem esse é ruim, Mac. Esse é ruinzinho, cara. Nossa Senhora. E deu um monte. O filme foi mal recebido pela crítica, mal recebido pelos ingleses. Deu ruim, deu protesto. Pagaram 3 libras para os figurantes. Deu uma sequência de porcaria e o filme foi muita porcaria também. Faz parte. E para fechar, e para quem gosta de música, aquela banda é sueca, a Sabaton? Sueca. É sueca. Eles têm uma música dedicada a Rorke's Drift. Eu não lembro agora se o nome é Rorke's Drift ou se é The Last Stand, é um negócio assim. Mas de qualquer forma a gente vai achar e vai botar o link na descrição aí. Então tem bastante referências sobre essas batalhas, tanto de Rorke's Drift quanto de Zanduana. Infelizmente a gente tem pouca coisa em português, mas o Clube de Generais traz aqui no PHM, no CGCast, a gente traz informação, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, a gente se diverte, a gente divulga essas coisas para aí. E um detalhezinho, a Sabaton fez uma música para FEB também. Verdade. Smoking Snakes. A Sabaton, ela tem essa tradição das letras deles serem letras históricas, histórico-militares. Então, se você gosta de um heavy metal, você procura a Sabaton, porque os caras são muito competentes, muito legais. Visitaram até o Museu do Expedicionário em Curitiba, viu? Quando estiveram no Brasil. Pessoal gente fina, pessoal metaleiro gente fina. É isso aí. Beleza, Mac. Excelente esse podcast. Muito obrigado pela sua participação tão cremosa nesse PHM. Imagina, eu que tenho prazer de gravar contigo sempre. Então tá bom. Logo, logo, PHM tá no ar. Valeu, gente. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.